A história já começa em um local um tanto quanto tranquilo, com alguém reclamando que alguma coisa já tinha demorado demais. Vemos então dois jovens que aparentemente estavam falando sobre algum teste que tinha acabado de acontecer, e por isso o rapaz tinha demorado demais para finalizar o teste em si. Um dos jovens então acabou percebendo alguma movimentação acontecendo, e vemos vários carros do exército transportando alguns alunos. Esses alunos aparentavam ser de alta classe, tanto por suas vestimentas como pelo fato de eles estarem sendo levados pessoalmente pelo exército. Para piorar ainda mais a situação, as garotas ali pelo visto estavam fascinadas com os jovens. Quando o amigo disse que eles não eram nem aventureiros de verdade e apenas estudavam em um dos colégios especializados nisso, o jovem de óculos disse para que ele olhasse para a logo. Essa logo representava o colégio de guerreiros, e os alunos ali presentes faziam parte justamente desse colégio. Nesse momento voltamos um pouco no passado para entender melhor a história até então, e os eventos que aconteceriam de agora em diante vieram sem nenhum aviso prévio. Como não tem nenhuma narração praticamente nessas partes, eu vou ter que adivinhar tudo o que aconteceu até então, e pelo que eu entendi, criaturas supremas saíram desses portais para acabar completamente com a humanidade, e pela cara que esse pequeno dragão estava fazendo, já deu para ver que seria um banquete pelo visto que iria acontecer ali. Enquanto isso, as pessoas simplesmente olhavam para ele desesperadamente, até porque se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, então não tinha nem como fazer nada. Basicamente, isso aconteceu porque existe um mundo completamente similar à Terra do outro lado, porém, ao invés de humanos, lá existiam essas criaturas. O diferencial, na verdade, era que naquele planeta, um tipo misterioso de evento aconteceu, onde pelo que as imagens estão nos mostrando, o planeta acabou sendo completamente destruído, o que foi o bastante para fazer com que o planeta dessas criaturas ficasse completamente em estilhaço somente. E para piorar a situação para os humanos, já que a vida aqui na Terra estava fácil demais, eles acabaram indo justamente em direção ao nosso mundo. Como resultado disso, vemos essas pessoas apenas esperando pela hora de serem o próximo a serem devorados, ou pelo menos era isso que estava parecendo, já que ao invés de tentar fugir, a garota apenas estava apontando para algo, pensando que as pessoas ali estavam cegas, já que não conseguiam ver nada. Além disso, o planeta das criaturas começou a se fundir com o planeta Terra, justamente pela semelhança entre eles talvez, e esse fenômeno passou a ser chamado de adesão. Graças a isso, as leis não naturais e as variedades de monstros foram introduzidas na Terra, e finalmente vemos alguém correndo para poder salvar sua vida, ou tentar pelo menos. Esse evento em particular afetou em média 17% da Terra, e graças a isso os humanos perderam o controle da área. Enquanto a explicação corre solta, vamos dar uma visualizada melhor no que está acontecendo no mundo. Nesse exato momento, já deu para ver que um monstro gigante estava carregando um lanche para poder matar a fome mais tarde, e um dos soldados estava observando tudo, se perguntando quando seria a vez dele. Mas na hora que ele viu o tamanho da criatura em sua frente, foi quando ele percebeu que muito provavelmente ele não teria chance de sobreviver naquele mundo, até porque o monstro parecia que vivia na academia, além de ser muito maior do que ele. Pelo visto, as áreas com esses monstros passaram a ser chamadas de dungeons, e esse monstro em sua frente era chamado de chifre do terror. Além disso, o número de chifres determinava a força do monstro. Se esse tem só um chifre e já fez esse estrago, imagine o que um com 10 chifres faria então. O soldado então continuou a observar calmamente sua presa, até porque se ele der o bote sem pensar duas vezes, quem viraria presa seria ele. Mas ele demorou demais e a criatura que toma o veneno para ficar grandão agiu antecipadamente, e pela cara da criatura já deu para ver que ele estava com uma fome insaciável. O soldado, na tentativa de sobreviver, começou a usar o que ele tinha consigo para tentar conseguir se defender, mas o monstro é insano demais, e enquanto ele corria, ele conseguiu se esquivar de vários projéteis lançados anteriormente. Assim que ele chegou perto bastante do jovem soldado, ele desferiu um golpe que foi forte o bastante para fazer com que ele colocasse tudo que ele comeu no café da manhã para fora, sem contar que o coitado do jovem foi arremessado para longe como se fosse a coisa mais leve do mundo. Nesse momento, ele já estava pensando que iria de base, até porque o coitado mal conseguia ficar de pé. É dito que os humanos não tiveram nem um pouco de tempo para poder se preparar para essas criaturas. Sendo assim, como os humanos não eram nenhum tipo de espécime raro ou coisa assim, eles não puderam fazer absolutamente nada. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê, já que o jovem estava prestes a ser completamente devorado por uma criatura de um chifre só. O monstro então se preparou para desferir seu golpe final, e por incrível que pareça, desastres não foram a única coisa que aconteceram nesse mundo. Coisas boas acabaram passando a ser possíveis também, e a única cena que vemos nesse ponto é do fogo se espalhando ainda mais, talvez censurando a cena que o jovem iria de berço, mas para surpresa de todos, o rapaz ainda estava com vida, pelo menos por enquanto, e o melhor ainda, ele segurou o golpe da criatura em sua frente com apenas uma mão, e uma espécie de aura estava envolvendo o seu corpo pelo que estamos vendo nesse exato momento. Essas habilidades com certeza vieram do outro mundo, e vemos um ser interior que vive dentro de cada pessoa, completamente acorrentado, e graças aos monstros, os limites naturais dos humanos puderam ser completamente quebrados.
humanos, e já deu pra ver que o jovem que antes estava prestes a conhecer o mundo dos espíritos agora tinha se tornado um Sigma. Enquanto ele segurava o monstro com apenas uma de suas mãos, a criatura já começou a tremer na base. Depois de demonstrar somente uma pequena fração de seu poder, vemos que a força do jovem estava mudando de rank, que atualmente era rank B e passou para o rank A. Sendo assim, o ser interior dele começou a ficar ainda mais poderoso com isso, quebrando assim todas as correntes que o prendiam. O soldado começou a ter força bastante para competir com aquela criatura horripilante em sua frente, e assim que ele agarrou o braço da criatura, ele a jogou para cima, mostrando que até mesmo ratos acuados podem virar o jogo se mantiverem as esperanças e a determinação de vencer. E por fim, ele aplicou seu golpe final naquele monstro, provando para si mesmo que quem era o caçador era justamente ele, e não esses monstros em si. É aquele ditado, uma hora você é a caça e a outra você é o caçador. E pelo visto, agora era a vez dos humanos passarem a caçar. Esse evento acabou permitindo que todas as pessoas na Terra fossem capazes de obter esse poder. Porém, ainda assim, esse tipo de poder era diferente em cada pessoa em particular, e somente poucos dos seres humanos realmente estavam decididos a treinar, até porque o resto da humanidade já tinha decidido que iria virar lanchinho de monstro, mas como dito anteriormente, tinha alguns que realmente estavam dispostos a treinar, para assim poder aniquilar aqueles monstros por completo de seu mundo. Nesse momento, vemos um pequeno exército dessas criaturas com chifres, sendo guiados por uma criatura que possuía 3 chifres em si, nos mostrando que esse com certeza poderia dar mais trabalho de ser derrotado. Em certo ponto, a criatura horripilante acabou parando para observar melhor sua presa, e temos também um exército de humanos capacitados para lutar contra aquelas criaturas. Esses soldados eram chamados de aventureiros, e quem estava na liderança era justamente o jovem que sobreviveu ao monstro anteriormente. Como os monstros não entendiam o idioma dos humanos, ele ordenou que seus lacaios fossem para cima deles imediatamente, mas somente para dar um abraço de boas-vindas. No entanto, os humanos também não entendiam o que eles diziam, e já que eles iriam de berço se não fizessem nada, se prepararam para uma batalha completamente insana. E foi assim que a Era das Dungeons e a Era dos Aventureiros começou nesse mundo, com os monstros querendo abraçar os humanos e os humanos querendo acabar com os monstros. Humanos, criaturas hostis como sempre foram. Infelizmente, poucos soldados acabaram sobrevivendo para poder contar a história, mas eles saíram vitoriosos daquela batalha recente, e o mundo inteiro passou a glorificar essas pessoas que lutavam contra essas criaturas. Não muito depois desse feito, organizações que focam apenas em treinar aventureiros foram criadas ao redor do mundo, e a melhor dentre essas instalações de treino para adolescentes estava localizada na República da Coreia, e por sinal, essa unidade conseguiu produzir os melhores aventureiros nos últimos 25 anos, e esse era o tal Colégio dos Soldados que foi mencionado anteriormente, logo no início do recap. Voltamos então para o presente novamente, e um dos alunos comentava que eles até mesmo contavam o que acontecia dentro de uma dungeon, como tipo de teste. Quando o amigo do cara de óculos pergunta se eles tinham realmente aprovação para aquilo, já que com certeza alguém poderia conhecer o mundo dos espíritos, o jovem tenta explicar que era justamente por isso que eles eram tão confiantes, até porque tinha um bom motivo para que eles fossem aceitos naquela escola. De repente, eles ouviram algumas garotas gritando, e o outro já tinha pensado que as garotas tinham perdido a cabeça ou alguma coisa assim, e no final ele realmente não estava errado, até porque as garotas simplesmente estavam encantadas com um jovem bem em sua frente, mais precisamente um elfo mestiço de boa aparência. Nem mesmo o jovem de antes acreditava que o elfo estava ali, e pelo que o cara de óculos disse, esse rapaz era bem famoso e estava sempre aparecendo na TV. O nome do rapaz é Ji Yav Choi, e o pai dele é um aventureiro famoso, e a mãe dele é uma elfa. As pessoas diziam que ele ainda vai estar no ranking mais alto de aventureiros dentro de 5 anos após sua graduação. Além disso, esse jovem já retornou de uma dungeon 14 vezes, revelando que com certeza esse rapaz não era pouca coisa. Enquanto as garotas continuavam a gritar por causa do mestiço em sua frente, o amigo do Quatro Olhos estava revoltado por elas estarem apaixonadas por ele, e até mesmo o cara de óculos disse que o mestiço com certeza não era pior do que o cara que estava ao lado dele, já que ele estava ficando todo irritado por causa de nada. Apesar do rapaz estressado estar tentando comprar briga com quem estava quieto, o jovem Quatro Olhos se referiu ao outro amigo que estava oculto esse tempo todo, perguntando se ele tinha que trabalhar naquele dia, sem contar que ele ficou sabendo que um tal de Lee Yoon-jin foi para o karaokê com algumas amigas dele. Esse rapaz em si é o nosso protagonista, e ele apenas pedia desculpas para seus amigos, esperando que eles pelo menos se divertissem um pouco, mesmo sem ele. O jovem estressado com a vida então disse para seu amigo que ele deixasse o trabalho de lado e o ajudasse um pouco com os problemas que ele tinha para resolver. E digamos que com um soco de brincadeira, nosso protagonista se despediu de seus amigos, mas aparentemente o soco acabou sendo forte demais, já que o jovem ficou no chão por um tempo. Ao ver aquela situação, o jovem em pé pediu para que ele fosse um pouco mais sensível e pensasse mais antes de falar, para que aquilo não acontecesse novamente com ele, perguntando em seguida se ele sabia o porquê do protagonista, que por sinal se chamava Jarion, estava fazendo tudo aquilo. Logo que o Quatro Olhos disse isso, vemos uma visão do
do passado do nosso protagonista, mas não tão distante assim, onde ele estava justamente com seu pai, que estava internado em um hospital. Mas para a tristeza do nosso protagonista, ele recebeu um web alerta, dizendo que ele ainda não tinha pago a conta de junho do hospital, que atualmente estava no valor de 302 milhões de won. E por fim, nosso MC decidiu ir ao trabalho, até porque as contas não paravam de chegar, então ele com certeza não poderia simplesmente parar de trabalhar. Já nesse momento, vemos o jovem mestiço se despedindo de suas fãs, até que ele percebeu algo diferente bem em sua frente, e aparentemente, o mestiço mostrou interesse no nosso protagonista. Quando um amigo do mestiço perguntou se o garoto na frente tinha feito alguma coisa com ele responde que não, ele apenas estava imaginando coisas pelo visto. Normalmente quando isso acontece, é porque o protagonista tem um poder simplesmente insano. Por falar nele, o jovem nessa idade já estava reclamando que não queria ir trabalhar, mesmo com energia de sobra para fazer o mesmo. Vemos ele então entrando em uma espécie de metrô abandonado, ou pelo menos era isso que deu para entender. Como se não fosse o bastante o jovem não gostar muito de trabalhar, algumas pessoas apareceram bem em sua frente, e por sinal, o do meio era o chefe dele pelo que eu entendi, e os outros dois são clientes daquele dia. Gentilmente o protagonista cumprimentou os outros dois em sua frente, mas pelo visto o velho não gostou nada disso, dizendo em seguida que tinha pensado que ele iria levar o melhor funcionário dele ali, perguntando se o cara sentado ali pensava que ele era burro por acaso. Além disso, o ser insignificante dizia que não tinha ido ali somente para ser enganado por seres como eles, e até mesmo o cara sentado pensou que o velho foi rude demais com esse último comentário. Como se isso ainda não fosse suficiente, a escória disse para que ele tirasse aquela criança de sua frente e trouxesse a ele alguém que realmente fosse bom no que fazia, e se por algum acaso o jovem se recusasse a fazer isso, ele faria com que os dois se arrependessem de ter nascido. O protagonista então se dirigiu diretamente para o grandalhão em sua frente, perguntando se ele era um aventureiro e pedindo desculpas logo em seguida, até porque parece que esse grandão era um aventureiro, e como ele deixou de ser um, era por isso que ele estava sempre atrás do velho que estava caindo aos pedaços já. Esse comentário ousado do nosso protagonista fez com que o grandalhão acabasse ficando empolgado para poder lutar, dizendo em seguida que eles com certeza não precisavam fazer aquele tipo de coisa. Além disso, ele estava querendo ensinar uma lição para o jovem em sua frente. O nome do grandão é Lee Pyu-gyu, um ex-aventureiro de rank prata, e ele voltou da dungeon 81 vezes, antes de se aposentar. O protagonista então apenas observava tudo o que estava acontecendo, e o velho acabado disse para que ele se ajoelhasse e implorasse antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Mas, para a tristeza de todos os outros dois ali, a única coisa que Jarion sabia era se perguntar o que deveria fazer agora, até porque ele não fazia ideia de como implorar, nos mostrando somente uma leve apresentação sigma de como um homem de verdade é. O nome dele é Yo Jarion, de 17 anos, e estava no primeiro ano do colégio Dongkan, e era contrabandista de dungeon. Sendo assim, ele voltou das dungeons ilegalmente 371 vezes. Eu acho que se há uma coisa que não falta nesse protagonista, é experiência para poder acabar com seus inimigos. Nesse ponto, temos uma breve explicação sobre o contrabando de dungeons, e basicamente, criminosos hediondos colocavam o mundo em perigo, e todos os dias os aventureiros trabalhavam duro para poder explorar as dungeons. Cada vez que eles exploram com sucesso uma dungeon e se livram de seus monstros, eles são recompensados com uma quantidade inimaginável de tesouros. Porém, antes dos aventureiros saírem das dungeons, os tesouros deveriam ser entregues para a inspeção, e isso porque muitos desses tesouros possuíam uma força incrível, e se coisas assim fossem colocadas para circulação sem permissão, eles poderiam ser usados para o mal, colocando assim várias vidas em risco. Por esse motivo, a associação de aventureiros tinha que inspecionar e registrar esses tesouros, e cobrar as devidas taxas de acordo com o valor de cada um. Resumindo, é só a associação ganhando dinheiro sem fazer absolutamente nada, em cima dos esforços daqueles que realmente se dedicavam. Mas ainda assim, várias pessoas violavam essa regra, como é o caso do nosso protagonista, e existiam aventureiros que eram seduzidos pelo dinheiro e não querem pagar as taxas enormes, e secretamente eles acabam guardando os tesouros. Assim sendo, então a sociedade como um todo vai ter uma perda enorme. Então basicamente, era para se apressarem e reportarem para a associação imediatamente. O velho então percebeu que o jovem em sua frente estava um tanto quanto calmo demais para o que estava prestes a acontecer, e dirigiu a palavra justamente para o jovem que estava tranquilo, que era o chefe do nosso protagonista, perguntando se ele realmente deixaria aquilo acontecer. Como resposta, o chefe do MC perguntou se o velho iria amarelar depois de ir tão longe, mas pelo que o velho disse, era para o jovem ali ter medo, até porque aquele grandão tinha um temperamento completamente difícil de lidar, sem contar que o verdadeiro motivo por causa do grandão ter se aposentado antes não foi por causa de ferimentos ou alguma coisa assim, e sim porque ele atacava seus próprios colegas de equipe, e se por algum acaso ele pensasse que o grandão iria pegar leve com ele somente porque o protagonista ainda era uma criança, eles no final poderiam ter que acabar tirando o cadáver dali. O protagonista simplesmente comentou em seguida que atacar colegas de equipe era um tanto quanto assustador, afirmando que o grandão realmente era um criminoso, apesar de que o jovem Jarion não estava em posição nenhuma de julgar
interrogar alguém, mas o grandão responde que aquele cara patético que ele atacou simplesmente estava atrapalhando ele, portanto ele apenas se livrou do lixo. Quando Jarion ouviu isso, ele acabou ficando em silêncio por um momento e fez uma cara de quem tinha entendido algo incrível em seguida, entendendo assim o que o grandão tinha dito finalmente, decidindo provocar ele ainda mais, e perguntou se o grandão sabia que ele também era um lixo, até porque era justamente por isso que ele propositalmente deu trabalho e perdeu a licença dele. E enquanto ele continuou a dizer ofensas dele, infelizmente o grandão não perdeu tempo e desferiu um golpe em nosso protagonista, o que inicialmente aparentou ter acertado ele em cheio. No entanto, não demorou para que ele percebesse que alguma coisa estava errada ali, e vemos que Jarion conseguiu desviar do golpe dele apenas inclinando sua cabeça, comentando em seguida que ir para cima dele daquela maneira era um tanto quanto rude. Cada vez que o jovem protagonista falava algo, deixava o grandão ainda mais irritado, fazendo com que ele atacasse Jarion logo em seguida novamente. Mas dessa vez, o jovem rapaz decidiu se mover também, até porque não era justo deixar o grandão dançando sozinho em um momento como esse, retornando assim o ataque do cara de antes com um belo chute em sua face, fazendo com que essa fosse uma ótima foto para que o grandão pudesse colocar em um quadro e pendurar na parede da casa dele como lembrança. Esse ataque do protagonista fez com que até mesmo o velho de antes ficasse admirado com as habilidades dele, e o cara sentado disse que tinha levado para ele a pessoa mais habilidosa que ele conhecia. Jarion comenta que aquilo acabou sendo uma surpresa para ele, até porque pelo jeito que ele se parecia, ele pensava que o grandão seria um pouco mais durão. O grandão então estava completamente perdido, até porque ele tratou o protagonista como se fosse realmente uma simples criança. No entanto, com aqueles reflexos e a força por trás do chute que foi dado no queixo dele, fez com que o gigante verificasse se estava tudo bem ainda com sua mandíbula, pensando que tinha perdido alguns dentes com aquele chute, além do fato do cara que ele chamava de criança já ter atingido o nível de um profissional. O chefe do MC então comentou que talvez o grandão já estivesse entendendo que aquela era uma luta que ele não teria chance de ganhar. Tentando disfarçar, o velho disse que aquela criança era sim muito boa, mas aquele foi apenas um chute. Porém, antes que o inseto continuasse a falar alguma coisa, o chefe disse que sentia pena do grandão. Como agora o rato de laboratório do inseto de antes tinha ficado revoltado com a vida, ele decidiu rasgar a camisa, pensando que isso faria com que ele aparentasse ser mais forte do que ele realmente era. E o chefe comentou que ele tinha certeza de que o grandão era um tanque. Quando o velho olhou para ele com uma cara de surpreso, o jovem respondeu que conseguia ver as entrelinhas. O rato do velho então disse ao nosso protagonista que não importava o truque barato que ele decidisse usar agora, ele ainda não passava de um contrabandista, e ele jurou que iria mostrar algo ao nosso protagonista, invocando assim o espírito de um Saiyajin dentro dele. E temos mais um corte para a apresentação, onde é dito que pessoas começaram a despertar habilidades que passavam as suas limitações, porém cada pessoa tinha talentos e tipos diferentes, e como esperado, despertariam habilidades latentes diferentes também. Os aventureiros, claro, assumiram treinos que combinavam com suas habilidades, e atribuíram cargos a si mesmos. E voltando ao presente, o protagonista se mostrou impressionado com o grandalhão em sua frente, que por sinal tinha um dos talentos que era chamado de tanque, e essa era uma posição onde você protege seus colegas de equipe que estavam em perigo na dungeon. Nessa posição, a pessoa enfrenta todos os monstros cara a cara na vanguarda, e a força de seus corpos, treinado ao seu limite, permite que eles nem sintam alguns projéteis atirados neles. Além disso, os tankers de top tiers poderiam facilmente aguentar até mesmo um bombardeio dos mísseis dos aviões, e eles eram sem sombra de dúvidas uma espécie de barreira protetora. Já nesse momento, nosso protagonista percebeu o verdadeiro poder de um aventureiro legalizado. No entanto, ainda assim ele conseguiu desviar do golpe que o gigante lançou sobre ele, quebrando boa parte do piso. Apesar disso, ele ainda teve que se defender dos destroços que voavam com o golpe lançado anteriormente, e pelo visto foi tão forte que até mesmo a escória de antes tinha se desequilibrado, e se não fosse pelo chefe do protagonista que não estava mais sentado, o velho com certeza teria sido arremessado para longe. Ainda assim, isso fez com que o chefe do MC ficasse revoltado com o grandão, já que ele realmente estava querendo atrapalhar o local de negócios de outra pessoa daquela forma. Como Jarion não podia simplesmente abaixar a guarda, ele permaneceu atento, e novamente o grandão atacou ele, porém dessa vez foi um ataque direto. O protagonista ainda conseguiu desviar do ataque dele, mas o grandão perguntou o que foi que aconteceu para ele estar fugindo, até porque até há pouco tempo atrás ele estava claramente provocando ele sem parar, e ainda perguntou o motivo de ele não estar usando nenhum dos truques sujos que ele usou anteriormente. Gentilmente, Jarion se desculpou, afirmando em seguida que não iria cair em uma armadilha tão boba como aquela. O chefe do MC percebeu que o grandão na verdade não era tão ruim assim quanto parecia, além de que a força física dele estava no nível de um caminhão, e se alguém for acertado, com certeza cada osso de seu corpo seria completamente pulverizado. O chefe então disse para que Jarion se preparasse e acabasse logo com isso, até porque se isso se estendesse por muito mais tempo, talvez o grandão derrubaria o lugar inteiro. E logo que ele disse que ele teria que pagar por todo aquele estrago se mais uma coisa quebrasse, foi quando Jarion decidiu levar as coisas um pouco mais a sério. Ao se aproximar
aproximar do protagonista, o grandão comentou que pelo visto, o chefe dele ainda não entendeu o que estava acontecendo. Sendo assim, ele iria pessoalmente dizer a ele, e afirmou que os truques baratos do protagonista não eram páreos para toda a técnica de um profissional, mas pelo sorriso que Jarion deu em seguida, já deu pra ver que ele ficou mais empolgado para poder acabar com aquele gado de velho. Repentinamente, nosso MC sacou um tipo de bastão de ferro. Agora, de onde esse bastão saiu é que é uma boa pergunta, e ele estava completamente preparado para o próximo ataque do grandão, apenas esperando pelo momento certo de atacar. Pelo visto, Jarion conseguiu aquele bastão pelos destroços que estavam ali, e ele pensou que talvez aquilo fosse suficiente para acabar com o cara enorme em sua frente. O gigante, completamente revoltado por estar sendo completamente ignorado, decidiu ir para cima do nosso protagonista com todas as forças que ele tinha, mas ele ainda manteve a calma e estava simplesmente analisando sua arma melhor. Por causa da durabilidade completamente enorme dos tankers, a crença geral acreditava que eles eram completamente imbatíveis, porém aquele não era o caso realmente, e eles tinham uma fraqueza bem clara, um inimigo natural. Jarion se preparou para poder revidar o ataque da escória gigante de antes, e o grandão já tinha encarnado o Broly dentro dele. Com certeza poucos vão pegar essa referência, porém ainda assim, o protagonista ajeitou seu bastão como se estivesse para tirar sua espada da bainha, e por sinal, o inimigo natural do grandão era justamente nosso MC, que conseguia controlar e focar uma força poderosa e destrutiva em um único ponto. O inseto então estava prestes a acertar nosso protagonista, mas o cara é completamente um rato na arte da luta, e ele foi mais rápido do que a escória de antes, já desembaiando sua ferramenta para acertar o grandão. Ficou estranho esse comentário, mas eu imagino que você tenha entendido o que eu quis dizer. E com um simples ataque, nosso MC acertou em cheio a escória de antes, e pela aura de poder que transpassou o tanque, já deu pra ver que com certeza ele iria de berço depois desse ataque concentrado do MC. E não é à toa que o grandão já tinha até ficado com os olhos brancos, até porque a alma dele deve ter saído do corpo no instante que ele foi acertado pelo nosso protagonista. O velho de antes estava completamente boquiaberto com as habilidades dele, como sempre acontece normalmente, e aparentemente, realmente Jarion derrotou o grandão com apenas um único golpe. Além disso, as últimas palavras do grandão foi justamente perguntar onde foi que ele aprendeu a fatiar a carne daquela maneira, dizendo em seguida que não sabia o que ele estava pensando, mas o gigante com certeza estava errado. Porém, nos pensamentos dele, ele dizia que talvez o grandão não estivesse totalmente errado, e talvez até mesmo ele já tenha visto aquela pessoa anteriormente, se referindo mais precisamente ao pai do nosso protagonista, que por sinal foi um dos maiores, se não o maior, caçador de dragões naquele mundo, e já deu pra ver que esse jovem ainda tem um longo caminho pela frente, se ele quiser ficar do mesmo tamanho que o pai dele. Se você gostou dessa história, eu espero que você deixe o seu like para apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.